Glória a Deus. As crianças vão para o seu culto, as que ainda não foram. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de Deus, baseada no livro de Apocalipse, capítulo 8. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos para uma palavra. Glória a Deus. Um outro aviso, e que tem tudo a ver também com essa pregação, tem a ver com o direcionamento que Deus tem dado aqui para a igreja nesses últimos dias, é que nós estamos fazendo oração. Essa semana passada nós oramos das 6 às 7 da manhã, os homens oraram. Já algumas semanas a gente vem orando, algumas semanas, então essa semana foi a semana dos homens. E essa semana que entra agora, entrou hoje, né? Hoje é domingo, amanhã será a semana das mulheres. Então as mulheres estão convocadas para a oração, das 6 às 7 da noite. Os homens oram das 6 às 7 da manhã, as mulheres das 6 às 7 da noite, para facilitar para as irmãs. Oração mesmo, venham aqui, é oração, não tem outra coisa. No final uma leitura bíblica e agradecimento a Deus, pedidos de oração, chegando e orando. Vamos orar, orar é muito importante. Eu estou falando sobre oração esses dias e é muito importante que a gente tenha o hábito de orar. Acredito que depois que você ouvir a mensagem hoje aqui à noite, você vai ter mais vontade de orar ainda, irmã. Vai ser uma bênção. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Glória a Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu quero repetir, para enfatizar, o verso número 3, quando diz assim: e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Fale comigo assim: as orações de todos os santos. Aleluia. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Outra coisa interessante assim, ó, da mão do anjo, mais forte, da mão do anjo, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho dito há algum tempo, já há algum tempo, que Gênesis 1 a 3, Gênesis capítulos 1, 2 e 3, a Bíblia falando sobre o propósito de Deus, propósito original de Deus. Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver a criação, enfim, a queda e a promessa de redenção, a promessa de salvação, a promessa do Redentor, a promessa de um Salvador. Gênesis 1 a 3, nós já encontramos, a Bíblia toda é inspirada por Deus, mas quando a gente olha para Gênesis 1, 2 e 3, você já vai entender o grande plano de Deus, o propósito de Deus, o propósito original do Senhor. Já no livro do Apocalipse, um livro temido, né? A palavra Apocalipse é a mesma palavra para revelação, né? A gente fala Apocalipse porque a palavra Apocalipse é uma palavra grega, mas Apocalipse é a palavra revelação. Fala comigo, revelação. O livro do Apocalipse, irmãos, é nada mais, nada menos que uma espécie de resumo da história da atuação de Deus no universo. Essa foi a expressão mais aproximada que eu consegui chegar e entender de Apocalipse. Desde quando comecei a ir à igreja,
eu me interessei muito pelo livro do Apocalipse. Hoje há um desinteresse muito grande pelo livro do Apocalipse. Muita gente acha que é muito complicado entender. E hoje é muito mais fácil entender Twitter, Facebook, WhatsApp e etc. É mais fácil para entender. As coisas assim, já vem tudo pronto, né? E quando a gente fala das coisas, dos mistérios da Bíblia, muita gente não entende e também não quer entender. Mas a palavra Apocalipse é a palavra revelação. E o Apocalipse, na verdade, é o resumo da história, ou da atuação da história de Deus no universo, que está revelado nesse livro. Muitas coisas nós entendemos com certa facilidade, outras com alguma dificuldade. E muitas delas nós não entendemos ainda, por serem fatos ocultos à nossa consciência, nosso conhecimento. Mas o livro de Apocalipse é extremamente importante. Não fosse, não estaria na Bíblia. E Apocalipse é um livro que redundou, não é? que originou-se num momento em que o apóstolo João fora preso, e ele foi como condenação por pregar o evangelho, por ser um apóstolo do evangelho, né, na perseguição da igreja, na igreja primitiva. João foi lançado numa ilha chamada Patmos. E lá nessa ilha, João tem essa revelação. João tem esse Apocalipse. Então, esse livro é oriundo dessa experiência do apóstolo João. E esse livro, como eu quero repetir para que você entenda, ele é um resumo da atuação de Deus na história. Do que aconteceu, vai acontecer e está acontecendo. E é exatamente desse livro que nós tiramos hoje uma mensagem de Deus para o nosso coração. E claro que, como em toda a Bíblia, o livro de Apocalipse não poderia se furtar de falar sobre a oração, tão pouco praticada pelos crentes de hoje em dia. Nós temos uma dificuldade imensa de orar. Quando nós convocamos a igreja para oração, são poucos os que vêm. E também não ora em casa, não ora em lugar nenhum. Mas a oração tem uma importância fundamental na vida das pessoas. Não oração repetida, não aquela coisa de ficar orando uma oração só a vida inteira, não é? O dia inteiro, repetir uma mesma oração. O próprio Jesus condenou esse tipo de oração, né? Ele disse que não devemos viver de vãs repetições, ou ficar aí com orações repetidas, como se isso fosse trazer algum benefício. Não é disso que a Bíblia fala. A oração é você expressar suas necessidades, suas carências, enfim, seus desejos, seus propósitos, e colocar sua missão, sua vida, tudo que diz respeito a você, e segundo a Bíblia também, você orar por você mesmo, pela sua família, pela igreja, pelos santos, pela missão da igreja, pela cidade, pelos governantes, pelos amigos, pelos inimigos, orar contra o diabo, orar contra tanta coisa e orar por tanta coisa. É tão forte o princípio da oração na Bíblia que o livro de Tessalonicenses, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, na primeira carta do apóstolo São Paulo, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Muitos de vocês vão entender hoje aqui por que a Bíblia manda orar sem cessar. Fale comigo, orar sem cessar. Diga ao irmão, orai sem cessar, ou ore sem cessar, diga para ele aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, os resultados da oração são incalculáveis. Muitas vezes nós oramos e nós a gente obtém resultado, e a gente conta no testemunho, conta no rádio, conta na televisão, né? Anuncia, fala do testemunho de alguma coisa que Deus ouviu, de alguma oração que Deus ouviu, mas muita coisa a gente não sabe. Só vai saber na eternidade o quanto a oração é importante. E o livro do Apocalipse fala sobre isso, né? Então, como eu disse, o livro do Apocalipse, ele vai falar do tempo acontecido na dimensão histórica e espiritual. Então, nós vivemos nessa dimensão do tempo, né? Mas o nosso Deus, ele já está noutra dimensão, sempre esteve em outra dimensão. Eu costumo falar, usando uma palavra grega, a dimensão de aiônios, né? Mas não precisa entender esse negócio não. Dimensão diferente da nossa, Deus está fora do tempo. Ele é supratemporal. Ele é supratemporal. Deus está acima de todas essas nossas maneiras de ver as coisas. Então, uma revelação do que acontecerá para nós que habitamos o tempo. Então, o Apocalipse tem a ver com isso. Muita coisa já aconteceu, muita coisa está acontecendo e muita coisa vai acontecer. Por isso você vai ver aqui o livro do Apocalipse usando várias figuras, símbolos para falar sobre isso. Por exemplo, no contexto do texto que a gente leu, nós vamos encontrar lá no início do Apocalipse 7 igrejas, 7 candeeiros, né, 7 lâmpadas, né? Depois você vai encontrar
7 selos, que é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando desse texto que a gente leu, é a revelação do 7º selo. 7 trombetas, depois das 7 trombetas vem as 7 taças. E é muito interessante que esse texto que nós lemos, ele traz uma revelação, ele traz um entendimento, né, que a gente precisa compreender, que fala das orações dos santos, fala das orações da igreja de todos os tempos. Então, todas as orações que a gente fez, que a gente fará, já estão diante de Deus. E aqui a Bíblia, logicamente, na linguagem do Apocalipse, usa uma linguagem figurada, falando de objetos e incensários, essa coisa toda, dizendo que essas orações estão diante de Deus. E é interessante o texto dizer, por exemplo, que então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. 7 anjos estão em pé diante de Deus, e foi dado a eles 7 trombetas. Aí ele viu um outro anjo, que ficou de pé junto ao altar, e esse anjo estava com um incensário, uma vasilha de colocar incenso, fazendo alusão àquele incensário lá do Velho Testamento, do tabernáculo, do grande templo. Um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. É claro que essas são figuras para a gente entender as coisas no mundo espiritual. Então, um grande incensário, né, incensário de ouro, foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, lógico, o trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. O incenso é como se as orações fossem derramadas dentro daquele recipiente, e dali sai um aroma, não é? Uma fumaça, como diz aqui o texto. E diz o texto, e o anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso subiu à presença de Deus com as orações dos santos, e o anjo tomou então esse incensário com as orações dos santos, e encheu do fogo do altar de Deus, e atirou à terra. Então o mesmo incensário que recolhe o incenso com as orações dos santos, é levado à presença de Deus, é enchido de fogo, e é lançado na terra. Essa é a visão do Apocalipse. E aí nós vamos buscar entendimento disso, para a gente poder sair daqui com uma revelação de Deus no nosso coração. Primeira coisa que a gente pode obter, primeira revelação, primeiro entendimento que a gente tira desse texto, isso é muito importante, é o seguinte, irmãos. Fale comigo assim: as orações dos santos chegam aos céus. Fala para o teu irmão assim: a tua oração chega a Deus. Eu tenho chegado a Deus. É tão ruim quando você pede alguma coisa para alguém, que você acredita que vai te ajudar, e de repente essa pessoa não faz nada por você. Nesse caso a Bíblia diz que a oração chega ao trono de Deus, chega aos céus. Isso é muito importante. Todo cristão precisa saber disso. E nós que acreditamos que Deus é criador dos céus e da terra, que Deus é todo poderoso, que Deus tem todo o poder, que Deus nos ama, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos abençoar, para nos dar vida eterna, para nos abençoar aqui, como disse Jesus, 100 vezes aqui, 100 vezes aqui, e ainda a vida eterna. Saber que a minha oração chega aos céus. Essa já é, como diria o gaúcho, uma baita motivação para a gente orar. Uma baita motivação. Já imaginou? Você ora e chega aos céus. Tua oração atravessa o universo e chega até Deus. Claro que a gente tem que entender que não é toda oração que chega a Deus. Mas como assim? O senhor acabou de dizer que toda oração chega a Deus, agora está dizendo que toda oração não chega, nem toda chega? A oração precisa ser de acordo com a palavra de Deus. A oração feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? A oração conforme a Bíblia ensina o que é oração. Não é, orações repetidas, vãs repetições não tem valor algum diante de Deus. Mas a oração de fato chega até Deus, chega até os céus.
Aleluia. Uma outra coisa que que eu e você podemos entender desse texto é o seguinte: quando oramos, vamos lá, segunda coisa, vamos apresentar aqui, acho que nós temos aí para apresentar no telão, vamos lá? Tem aí, irmãos? Quando oramos, segundo, quando oramos, unimos-nos a Deus no seu governo moral ao mundo. Fala comigo assim: quando eu oro, eu me uno ao governo de Deus, ao governo moral de Deus no mundo. Está claro aqui no Apocalipse, e está claro em toda a Bíblia também. Não tem segredo. Porque a Bíblia diz que a oração dos santos, ela chega até Deus, essa oração é pega e levada até a presença de Deus, e da presença de Deus, como numa ordem de Deus, o recipiente que recebeu a oração, o mesmo lugar onde recebe a oração, é cheio de fogo, e esse fogo é atirado na terra. E não deu para a gente ler o posterior aqui, os textos seguintes, mas o texto seguinte fala de juízo. Fala de justiça, pastor Júnior. Justiça de Deus. Deus então pega a oração e ele faz jus, ele julga a oração segundo o seu propósito, o seu plano e a sua santidade. E Deus então, através da oração, ele toma providências. Como assim? Porque Deus propositou assim. Isso não aumenta e nem diminui Deus. Deus é assim, ele fez as coisas assim. Então, quando nós oramos, por isso que a Bíblia manda orar sem cessar. Seria uma coisa assim, muito esquisita Deus me pedir para orar sem cessar, se a minha oração não tivesse efeito algum no mundo e na história do mundo. Mas quando eu oro, eu me junto ao governo de Deus, porque fale comigo assim: a igreja é o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando a gente ora, nós nos unimos a Deus. Por isso que a oração muda situações. Por isso que a Bíblia manda orar para que as promessas sejam cumpridas, para que as enfermidades sejam curadas, para que a cidade seja melhorada. Por isso que a Bíblia fala: ore pelas autoridades. Por isso, quando o povo de Israel está lá em juízo, em disciplina, lá na Babilônia, Deus fala: orem por Babilônia, orem pelo governo de Babilônia, porque o bem do governo de Babilônia será o bem de vocês. Vocês têm que orar para que a coisa seja boa, para que o negócio seja bom aí, porque se for bom aí, haverá paz para vocês também. Quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no governo moral do mundo. Não é uma coisa impressionante? Quem quer participar do governo dessa cidade, governo moral dessa cidade, diga amém. Você pode participar. Orando. Orando. Por isso que a oração do crente é importante. Por isso você tem que dobrar o seu joelho e gastar horas a fio orando. Por isso que na história, muita gente orou e mudou a história. Fez história. Homens e mulheres fizeram muitas histórias através da oração. Por isso que o profeta Elias fez história. Mandou parar de chover através da oração e mandou chover através da oração. Por isso que o apóstolo Tiago fala que Elias tinha as mesmas paixões, os mesmos problemas que nós. Era uma pessoa sensível, comum, como eu e você. Mas a oração dele fez chover e fez parar de chover. Então, quando eu oro, eu me uno a Deus no seu governo moral, porque eu sou filho de Deus, eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte da igreja de Deus, eu sou agente de Deus. Aleluia. Então, quando você não ora, você está alheio aos acontecimentos. Não acontece nada quando você não ora. E você precisa orar. Irmãos, assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor. O que aconteceu quando o povo egípcio o povo hebreu estava sendo escravizado lá no Egito? O que aconteceu? Quem lê Bíblia aqui sabe. O que aconteceu quando o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito por mais de 400 anos? A Tânia diz: Deus ouviu o clamor. Fala comigo assim: Deus ouviu o clamor dos hebreus e os libertou da escravidão. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Deus ouve o clamor e liberta o seu povo. Deus ouve o clamor.
Então, assim também, em resposta ao clamor dos santos de Deus, aqui no livro do Apocalipse, Deus envia juízo à terra. Porque a igreja primitiva sofreu, foi perseguida, vem sendo perseguida ao longo da história. Os cristãos são perseguidos, são ignorados. Hoje você vê na Nigéria, grupos radicais islâmicos matando cristãos. No Iraque, agora, ontem, hoje, está acontecendo isso. A imprensa está anunciando que os islamitas estão matando cristãos, estão fazendo coisas horrorosas, capturando cristãos e matando. Porque existe um avivamento no Iraque. Mas esses irmãos que estão morrendo, estão sofrendo, estão orando, a igreja está orando. E a Bíblia diz que Deus recolhe essa oração e Ele faz justiça. É o que diz o livro do Apocalipse, que você acabou de ler comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então fale comigo assim, em terceiro lugar, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo que pega a oração e leva até o altar, do altar ao trono, ou da mão do anjo vai até o altar, é levado isso a Deus, e esse mesmo incensário, que estava cheio das orações dos santos, agora é cheio do fogo do juízo de Deus, e Deus toma providência. Partindo da oração. A Bíblia não diz assim para a gente orar contra qualquer pessoa. Vamos orar contra este ou aquele. Não. A Bíblia manda orar e colocar nas mãos de Deus. E Ele toma as providências. Lá no livro de Atos, no início do livro de Atos, nós vamos encontrar a igreja orando, pedindo a Deus para olhar para aquela perseguição que eles estavam sofrendo. E Deus, olha, Senhor, olha para o que está acontecendo conosco. E a Bíblia diz que naquele momento, tremeu o lugar onde eles estavam. Houve um terremoto enquanto aqueles irmãos estavam orando. Por quê? Porque Deus toma providências. Então as orações promovem juízo na terra. Então, irmãos, oração é uma coisa fundamental para a igreja, é uma prática da qual não podemos abrir mão de maneira nenhuma. E eu pergunto para você, quanto tempo você tem orado por dia, por semana? Aleluia. É preciso orar, irmãos. A igreja às vezes está fria porque o povo não ora. O povo não ora. O povo não ora. Mas hoje está havendo aqui nessa noite um chamado do Espírito Santo para você orar. Deus está te chamando para orar. Antes de você começar as atividades do dia, você orar. Ou se você é dorminhoco, não consegue acordar, para orar de manhã antes de ir para o trabalho, ou de antes de ir para a escola, ore antes de dormir. Você precisa orar. Glória a Deus. Vamos para a quarta ideia, quarta revelação que emerge desse texto bíblico de Apocalipse 8, 1 a 5. Vamos lá, a oração cala os céus, a oração silencia os céus, não é sela os céus, né? A oração não fecha, a oração abre, mas a oração cala, ali é calar, tá? Verbo calar. A oração, fala comigo, a oração cala os céus. No verso 1 a Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E logo depois desse silêncio de meia hora, então vem essa cena do incensário e das orações dos santos. Irmãos, por que houve esse silêncio no céu? Partindo do princípio de que o livro do Apocalipse é um livro que revela a vontade e a grandeza de Deus, fala da história da atuação de Deus na terra, por meio de símbolos, isto é, revelações, não é? Desvendando o mistério, a gente entende que naquele momento, é um momento em que há silêncio no céu, porque Deus está para tomar uma providência muito grande, Ele está para reagir
a oração dos santos de acordo com os acontecimentos na terra. Às vezes, a impressão que a gente tem é que Deus está calado ante a corrupção, ante a imoralidade, ante a tudo que está acontecendo. Parece que Deus não está fazendo nada. Quando a gente fala de meia hora no céu, não sabemos quanto tempo é. Mas o texto nem fala que é meia hora. João, que teve a revelação, ele não fala meia hora, 30 minutos, não. Ele fala, olha, cerca de meia hora. Um tempo mais ou menos meia hora. Quero dizer uma coisa para você. Deus sempre presta atenção no que está acontecendo. Fale comigo, Deus sempre presta atenção no que está acontecendo. Outra coisa que a gente pode aprender aqui, ou depreender aqui, é que Deus é misericordioso. Ele sempre espera um pouco. Sempre espera um pouco. Ele sempre tem paciência para agir de acordo com a sua justiça. Então, cada movimento do meu coração, cada movimento do teu coração em oração, cada movimento do teu espírito em oração, Deus está ouvindo. E às vezes parece que Ele está calado. Às vezes parece que Ele não vai responder, mas Ele vai responder. E outra coisa, irmãos, nós vimos aqui claramente, depois vem as 7 trombetas, as 7 taças, Deus responde, e Ele responde com justiça. Não pense você que vai ficar alguma atitude de alguma pessoa a favor ou contra Deus, a favor ou contra os princípios de Deus, sem resposta. Deus vai responder a tudo e a todos. Então é preciso que nós saibamos disso. Quando você ora, os céus ouvem. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, nessa noite, conclamar os irmãos a orar. A orar. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, quer ter alguma coisa de Deus, ore, irmão. Eu vejo muita gente tentando fazer história sem orar. Você conhece a palavra de Deus? Quem conheceu a palavra de Deus aqui? O plano de salvação de Deus, levanta a mão. Você conhece a Deus? Que coisa boa. Então você sabe da linguagem que eu estou falando. Você está me entendendo. Você precisa orar sem cessar. Glória ao nome do Senhor. Fale comigo assim, a oração move os céus. Mais forte agora, a oração move os céus. Aleluia. Depois dessa cena da recepção das orações, do silêncio, da recepção das orações, do incensário de ouro que recebe as orações e que é levada ao altar, ao trono de Deus, e aquilo então volta agora com fogo de Deus e é atirado na terra. Os anjos, as trombetas soam e agora começa então o mover de Deus. Eu disse o que mesmo? Que o Apocalipse é o acontecido no mundo espiritual. O Apocalipse é a atuação de Deus na história. Para Deus isso tudo já aconteceu, porque Deus está fora do nosso tempo. Nós estamos num parêntese de tempo. Deus já falou tudo o que vai acontecer. João viu tudo já. João já viu tudo. Então eu preciso entender que quando eu oro, eu estou propenso a mover os céus, a mover a Deus, a agir na minha direção. Deus se deixa envolver pela oração. Quando você ora, você libera a ação dos céus. Não é qualquer oração, mas é a oração de acordo com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, vou orar, mate esse homem, Deus. Essa oração Deus não ouve. A menos que uma oração seja feita de acordo com a vontade da palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer a palavra. Porque quem conhece a palavra, ora a palavra.
E a palavra me permite orar por enfermos, a palavra me permite orar pelas pessoas, a palavra me permite orar contra a injustiça, a palavra me permite orar contra a perseguição, a palavra me permite orar contra a miséria, a palavra me permite orar por tantas coisas. A palavra de Deus nos dá, irmãos, milhares de promessas pelas quais eu posso orar e posso obtê-las na minha vida. Então a oração move os céus. Quando você ora, o diabo não pode te resistir. As pessoas não poderão te resistir. Deus age quando a gente ora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso está estabelecido no mundo espiritual. Nenhum governo pode dizer não. Nenhum pastor, nenhum religioso pode dizer isso não adianta nada, não resolve. O que Deus disse será feito. E Deus disse que Deus ouve a oração dos santos. Deus ouve a oração dos santos. Está para acontecer muitos milagres. Está para acontecer um abalo tremendo nessa cidade, a partir de homens e mulheres que oram. Está para acontecer muitos moveres extraordinários, através de homens e mulheres de Deus que estão nesse lugar, mas a partir de homens que oram, de mulheres que oram, homens, ministérios, sejam profissionais, sejam um profissional liberal, seja um pastor, seja um presbítero, enfim, seja qual for a sua profissão, a sua vida, se você orar, você vai fazer o céu se mover, aleluia. Uma das descobertas mais lindas que eu tive na minha vida espiritual foi quando eu me converti. O meu pastor é uma pessoa muito simples. E veio para trabalhar com ele um outro pastor chamado Ricardo. Eu contei alguma história acerca desse pastor. Era um pastor negro, analfabeto. Quando ele ia pregar, nós tínhamos que ler a Bíblia para ele. Ou ele decorava o texto em casa, ou ele pedia ler para mim o texto. E ele pregava e Deus agia. Aquele homem era um homem de oração. E eu aprendi muita coisa no que diz respeito à libertação, para expulsar demônio com ele, por exemplo. Era uma coisa fantástica. Ele orava por conhecimento, ele orava por revelação. Uma coisa linda, irmãos. Quantas vezes eu vi aquele homem fazendo coisas extraordinárias. Eu tenho saudade daquele sujeito. Um dia eu estava com ele num lugar e a gente fomos numa casa fazer uma visita. Fiz muitas visitas com ele, foi lindo aquilo. Foi um discipulado muito bom. Eu fui fazer uma visita com ele numa casa e tinha uma mulher endemoniada. E ele pôs a mão na cabeça da mulher e expulsou o demônio. E parecia que estava tudo bem. De repente ele ficou sério assim e falou: ô Satanás, você não me engana. Você saiu dela e entrou nela. E o demônio manifestou na outra mulher. Ele estava vendo. Irmãos, é lindo ver o mover de Deus. Foi lindo a primeira vez que eu expulsei demônio, que eu percebi que há poder na oração do crente. Quando você diz ao diabo, não. Quando você diz ao diabo, sai! Ele sai. Sai daqui, diabo. Sai da minha vida, sai da minha família, sai das minhas finanças, sai daqui. E quando você começa a viver essa vida de oração, essa vida de pontuando a sua vida com Deus de acordo com a palavra, o diabo não pode resistir, nada pode resistir, você vai realizar a sua missão. A oração move os céus. Apocalipse revela isso. A oração dos santos desencadeou o agir da justiça de Deus na terra. Aleluia. Aí você vê essas pessoas fazendo bobagem, falando bobagens, lutando contra você, lutando contra mim, lutando contra a igreja, afrontando a igreja, no congresso, no estado, na cidade. Pessoas falando besteira, fazendo juízo. Parente seu que talvez não entendeu porque você se converteu e fica lutando contra você. Vizinhos que não conhecem o evangelho, às vezes usado pelo Satanás, que faz isso, faz aquilo, ou alguma coisa que você está enfrentando, e você fala, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu faço para provar? Não faz nada, obedeça a palavra de Deus, abençoe os teus inimigos, mas diz, Deus, me socorre, Senhor,
olha para mim, olha para essa coisa que eu estou vivendo, Senhor, olha para isso, meu Deus. E o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando, os céus vai se movendo, se movendo, se movendo, se movendo. Os céus se movem em seu favor. Tem gente que não acredita, tem gente que diz não há Deus. Não tem problema dizerem que não há Deus, não tem problema dizer que a sua fé é fajuta, não tem problema dizer isso, dizer aquilo. O que você precisa continuar é orando. Quando você ora, Deus se move. Tua oração é recolhida no céu. Interessante essa figura do incensário. Chega a Deus como um aroma suave, um perfume. Então Deus pega e põe fogo no mesma vasilha que chega a oração do irmão João. Chegou ao altar, chegou ao trono. Aí Deus pega aquela oração e Ele absorve no seu trono, no seu altar. E Ele enche aquela mesma vasilha de resposta para a oração. Ele vai lá e põe fogo no campo do diabo, põe fogo na seara de Satanás, põe fogo na cabeça de quem tiver que pôr, porque o Senhor diz, minha é a vingança. Como é que é o nome do personagem bíblico que perseguiu a igreja e que foi comido de bicho em público? Como? Herodes. Por que ele foi? Por que de repente ele foi morto ao vivo e a cores? Resposta da oração dos crentes. Aleluia. Por que muitos personagens da história estão partindo para a eternidade, estão indo direto para o inferno? Os quais não podemos nominar porque não somos juízes, mas na eternidade nós os reconheceremos, porque Deus dirá, eu reagi à tua oração. Aleluia. O diabo fechou portas, ou está tentando fechar portas, mas Deus está dizendo, eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. A oração abre portas, a oração move os céus. Eu posso ver o mover de Deus aqui, irmãos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, disse o profeta. Aí Deus responde ao profeta, eu estou fazendo uma obra no meio dos anos, estou fazendo uma obra que você não está vendo, mas quando for contada você não vai acreditar. Porque Deus está agindo, irmãos. Nós precisamos orar. Vale muito mais aquela meia hora de oração que você faz lá em casa do que você ficar dando explicação para todo mundo. Ah, sabe por causa disso? Sabe por que aquilo outro tentar fazer com o seu braço? Vai orar. Põe a mão no, toca no irmão e fala assim, vai orar, irmão. Vai orar, irmão, vai orar. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. A oração move os céus. Outra coisa. A oração abala a terra. Veja lá. Fala comigo. A oração abala a terra. O anjo, agora, depois de ter levado ao Senhor as orações dos santos no incensário de ouro, o incensário de ouro é cheio de fogo, e Deus manda o anjo pegar o fogo e sobre a terra. E quando isso acontece, versículo 5 diz assim, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vou dizer de novo. Em resposta às orações dos santos, houve na terra. Veja bem, eu estou falando aqui do ponto de vista do apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse. Do fato acontecido, realizado no mundo espiritual, enfim, dentro de uma visão eterna de Deus. Mas isso tem a ver com as realidades de hoje. Deus está fazendo, Deus está abalando a terra como resposta de oração dos santos.
Deus está derrubando tronos de Satanás. Deus está desentronizando homens e mulheres arrogantes e soberbos na terra. Deus está abalando a terra. Muitos vão cair. Muitos vão se levantar. Porque os trovões, as vozes, os relâmpagos e os terremotos de Deus estão acontecendo e vão acontecer como resposta das orações dos santos de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus na terra. A igreja é, fale comigo assim, o corpo de Deus na terra tem braço. A igreja é o braço de Deus na terra. A igreja são os pés de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia, Senhor. O mundo perseguiu e oprimiu a igreja ao longo da história. E continua a perseguir. Mas a Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse que o mundo, os homens, a terra, está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. Presta atenção nisso. A terra é alvo do juízo divino. A terra e os ímpios são alvo do juízo divino por causa das orações dos santos. Você pensa que o sangue de Jesus vai ficar barato? O sangue de Jesus salva. O sangue de Jesus é a graça de Deus para salvar. Mas o sangue de Jesus é a justiça de Deus para condenar. Ok? Paulo o apóstolo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. De Deus ninguém zomba. A glória de Deus não pode ser emprestada para ninguém. Ninguém toma o lugar de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Que se vangloriou do seu grande império, e que por causa disso ele se tornou como um bicho, passou a comer grama, e os pelos cresceram, ele virou como que um animal. Isso só sarou quando ele orou a Deus, e se arrependeu, e reconheceu a grandeza de Deus. Você vai reconhecer a grandeza de Deus? Na sua vida, no seu ministério? Fale comigo assim: quem é inimigo do povo de Deus? Mais forte, quem é inimigo do povo de Deus? É inimigo de Deus. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, irmão. É o que está dito aqui. Porque o incensário foi das orações dos santos, cheio da oração dos santos. Foi agora cheio de fogo de Deus. Para aniquilar a impiedade. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Quem toca no homem de Deus, na mulher de Deus, no pai, na mãe, na moça, no rapaz que é de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém brinca com Deus. Pode haver silêncio, pode haver misericórdia, pode haver um tempo, mas Deus vem e responde. Porque isso faz parte do caráter de Deus. Da sua soberania, do seu... Pois Deus é onipotente. E Ele faz isso, por isso devemos orar. O juízo de Deus vai cair nesse mundo, irmãos, em resposta à oração do povo de Deus. Veja o que Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, verso 7 e 8. Vou ler de novo, para você não ter dúvida da mensagem do Espírito Santo ao seu coração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará, ou lhes fará justiça. Ele responde. Fala com o teu irmão assim: Deus responde. Fala, irmão, assim: Deus responde às afrontas que você tem recebido. Deus responde, Deus responde. Deus responde. Ligou aqui na terra,
terá sido ligado no céu. Quando um crente ora, chora, sente dor. Quando um irmão nosso lá na Nigéria, irmão Luciano, está morrendo queimado, apedrejado por um louco do Bocorã, Islão, Deus está vendo, e Ele vem para responder. Ele vem. Disse Jesus: digo-vos que depressa lhes farei justiça. Deus faz justiça. O que foi desligado na terra será desligado no céu. Aleluia. Irmãos, o mundo invisível transforma, interfere, intervém no mundo visível. Quando nós oramos, nós fazemos o invisível se tornar visível. A palavra não pode mais voltar vazia. Ela não pode mais voltar sem produzir propósito. Quando você faz aquela oração de um homem, de uma mulher de Deus, a Bíblia diz que o anjo pega essa oração, nessa linguagem figurada de Apocalipse, ele pega essa oração. Claro que isso é figurado, porque Deus é onisciente, Ele está vendo tudo, mas só para a gente entender, tem essa linguagem apocalíptica. Ele pega essa oração sua, em que você chora, em que você sofre, em que você precisa de fato, Ele leva até o Deus, e Deus envia a resposta dos céus. Deus é fiel. Fale comigo assim: Deus é fiel. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando você ora, as coisas que não existiam são trazidas à existência. Fale comigo assim: quando eu oro, as coisas que não existem são trazidas à existência. Pense nisso por um segundo. Quando você ora, as coisas que não existem são trazidas à existência. Aleluia. Fale comigo assim: as minhas palavras de oração não poderão mais voltar sem produzir todo o propósito para a qual ela foi liberada. Pense nisso um pouquinho. Você fez tanta oração pedindo para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa, para os seus negócios. Orações justas, orações santas, orações corretas. Lembre-se, essas orações vão voltar de lá do céu com uma resposta divina. Aleluia. Aleluia. A oração vem à luz, irmãos. Aquela oração que você faz velada, lá no seu quarto. Diz a Bíblia que ela vem à luz, como diz o texto aqui, como relâmpagos, com poder. E um dia o inimigo vai ter que se humilhar. Os teus inimigos terão que dizer: ele estava certo. O Deus dele é Deus de verdade. O Deus dele responde. Definitivamente a oração vem à luz. Sabe aquele sussurro, aquele choro, aquela oração chorada, angustiada que você fez lá no cantinho da sua casa, lá no banheiro, lá na sua cama, no seu travesseiro? Essa oração virá à luz com uma resposta maravilhosa de Deus. Porque Deus ouviu e essa oração chegou ao seu trono, chegou ao seu altar e ao seu trono. Aleluia. A Bíblia diz que a oração promove tremores, terremotos, a oração abala a terra. Fale comigo: não haverá um só que não ouvirá e que não tremerá diante dos efeitos das orações feitas pelos santos de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Todo olho verá. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará.
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! É tempo de orar, é tempo de orar. E para finalizar, eu quero que você fique em pé, pois eu quero celebrar, eu quero orar com você, eu quero conclamar você a ter uma vida de oração e acreditar no poder da oração, no impacto da oração, pois esse é o tema dessa noite, impacto da oração na história. Eu até coloquei uma frase aqui na hora que estava preparando o sermão, Deus me deu uma frase. A igreja é a pessoa que ora, faz história. Fale comigo assim, a igreja e a pessoa que ora, faz história. Quem é professor de português aqui? Tem alguém professor? A igreja é a pessoa que ora, faz história ou fazem história? Faz história, então estou certo. Obrigado. Então fale comigo assim, a igreja e a pessoa que ora, faz história. Aleluia. Fala para o seu irmão, se você orar, você vai fazer história. Você vai fazer história do tamanho do tempo que você gasta com oração. Porque Apocalipse revela isso. Para finalizar, irmãos, a última coisa que eu quero falar com vocês, eu quero que vocês estejam em pé, pois nós não vamos demorar aqui. Fale comigo assim, a oração une o altar e o trono. A oração une o altar e o trono. O que aconteceu aqui? A oração chega no incensário, no altar. A oração dos santos chega ali naquele... Do altar o anjo pega e leva ao trono de Deus. Do trono, a oração volta para o cenário da história. Então fale comigo assim, a oração une o altar ao trono de Deus. Por isso que o crente tem que ter, como diz, nós sempre pregamos aqui sobre os altares de Abraão, né? Abraão, homem de altares, 7 altares. Jacó fez altares, a Bíblia fala de altares. Você precisa ter o seu altar de oração. Não é um altar com um monte de imagem, nada disso, mas um altar onde você faz da sua vida um altar. O altar da oração. Aleluia. Graças a Deus, então, quando você vai para o altar, o trono se aproxima. Porque a oração sai do altar e vai para o trono e eles se aproximam. Fale comigo assim, o altar e o trono ficam muito próximos quando nós oramos. Fecha a mão assim, como se uma fosse o altar, outra fosse o trono. Então nós unimos o altar ao trono de Deus. Aleluia. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Irmãos, a oração é coisa muito séria. Quando nós oramos, nós estamos nos unindo ao que está sentado no trono. O altar e o trono trabalham juntos. Somos, como a Bíblia diz, cooperadores de Deus, na medida em que oramos. Não podemos afastar o altar do trono. Você precisa orar mais. Eu não posso e não tenho tempo para falar aqui das 7 trombetas, das 7 taças, mas eu falo hoje do 7º selo, que revela esta maravilha da oração dos santos. E eu quero finalizar hoje falando aqui uma frase do professor Walter Wink, um professor de seminário americano, que disse o seguinte: a mensagem de Apocalipse é clara. Por quê? Baseado nesse texto. A história pertence aos intercessores que com sua crença moldam o futuro. Reflita nessa frase, que ela resume muito daquilo que eu falei nessa noite. Fale comigo, a história pertence aos que oram, ou aos intercessores, que com sua crença, com sua fé, moldam o futuro. Você quer moldar o futuro do seu filho? Quer moldar o futuro do seu casamento? Da sua profissão?
Tem muitos jovens aqui que ainda não são profissionais em alguma coisa, mas serão. Como é que você quer moldar o seu futuro? Você vai ouvir muitos professores, mas você primeiro precisa colocar diante de Deus e moldar isso em oração. Você quer prosperar como homem, como mulher de Deus? Você precisa dizer: Deus, eu preciso orar mais. Eu creio nessa frase. A história pertence aos intercessores. O homem que ora, a mulher que ora, faz história. Vamos mudar a história? Talvez a sua história não tenha sido tão boa, não. Na minha história, muita coisa ainda precisa ser mudada. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Deus quer mudar, mas Ele não pode mudar se eu não me entregar à oração. Quem quer mudar a história por meio da oração e quer orar mais, venha para o altar, ou queremos orar juntos, como um pacto que nós estamos falando com Deus nessa noite, uma aliança, dizendo: eu vou orar mais, eu quero orar mais, eu quero fazer mais história, eu quero fazer história, eu quero ser instrumento, eu quero ser agente de Deus na história, aleluia. Quero fazer história aqui e acolá. Quero orar pelo mundo, pelos missionários. Eu quero orar pela família. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pelos profissionais. Eu quero orar pelos governantes. Eu quero orar. Eu não quero ser indiferente, ignorante. Eu não quero ser um black bloc, mas eu quero ser o intercessor do meu país. Eu quero orar. Eu não quero me levantar com armas para lutar pelo bem da minha nação, mas eu quero me levantar na oração, aleluia, para mudar a minha história, a história da minha nação, a história da minha cidade, a história da minha igreja, a história da minha família, a minha história pessoal. Eu quero orar, aleluia. É totalmente seu, como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés, a minha vida. Aleluia, Senhor. Você que está em casa e nos assiste pela Web TV, faça o mesmo. Dobre o teu joelho onde você está. Reflita no que você ouviu. Senhor, toca a vida e a história desse povo. Nos ensine a orar, Senhor. Aleluia, Pai. Não podemos ser homens e mulheres de Deus se não orarmos, Senhor. Não podemos ser o braço de Deus nessa terra. Não poderemos ser cooperadores de Deus se não orarmos. Nós não podemos cooperar, Senhor, com a nossa força humana. Nossa força não é a força do exército, não é a força do braço, mas é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai, nessa noite. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida. Você não pode afastar o altar do trono. Aleluia. Quando você vai para o altar de Deus, você aproxima o trono de Deus, da sua vida. Oh Deus, muda a história. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho. Aleluia. Totalmente seu, como eu te amo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu me prostro aos teus pés, a minha Aleluia, Senhor. vida Aleluia, Senhor. eu te consagro, Glória a Deus. tudo que tenho é totalmente seu. Glória a Deus, aleluia. Eu quero pregar aqui na igreja uma série de sermões sobre vida plena em Deus, sobre conquistando a vida plena do Senhor. Mas eu não poderia pregar essa série de mensagens sem antes falar sobre oração, porque o conhecimento sem ação no mundo espiritual não adianta, não funciona. Uma pregação sem ter passado pelo altar não funciona.
A mula de Balaão continuou sendo mula, mesmo tendo profetizado. Foi um instrumento de Deus para profetizar na vida de Balaão, mas continuou sendo uma mula. Então nós precisamos orar mais. Se nós orarmos, vai acontecer conosco o que aconteceu com Pedro e João em Atos capítulo 3, quando chegavam na porta do templo em Jerusalém, o templo de Jerusalém, um templo chamado Formosa, e lá estava um sujeito pedindo esmolas, e ele pediu esmola para Pedro. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E era um aleijado. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Antes da oração, era costume eles orarem, e a oração pode mover o lugar onde você está. A oração pode mover as estruturas onde nós estamos, e eu penso que elas precisam ser movidas. Eu penso que nossas estruturas precisam ser chacoalhadas, abaladas, mexidas, mas elas só serão se nós orarmos. Aleluia. Eu penso que as estruturas da igreja precisam ser mexidas, precisam ser abaladas, precisam ser tocadas pelo forte agir do Espírito Santo de Deus. E Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que oram, homens que sobem ao altar de Deus, e que por subirem ao altar de Deus, ou por descerem ao altar de Deus, eles sobem ao trono de Deus e obtêm resposta do Todo-Poderoso. Aleluia. Nós não vamos chegar ao trono se não passarmos pelo altar da oração. Nós não vamos ser abençoados, exaltados, se não nos humilharmos no caminho da oração. Aleluia. Se você orava 1 minuto, ore 2. Se você orava meia hora, ore 1 hora. Se você orava 1 hora, ore 2. Até que você alcance a plenitude do que ensina a palavra de Deus, que é orar sem cessar. Esse é o alvo de Deus para mim. Esse é o alvo de Deus para você. Orar sem cessar. Oh meu Deus, nos ajude, Senhor, a alcançarmos o propósito de Deus no quesito oração na nossa vida. Para a gente encerrar, olhe para mim. Qual será o ideal de Deus para mim em oração? Qual é o ideal de Deus? Eu diria que, para começar, eu preciso orar mais. E amanhã eu dizer assim: meu Deus, eu oro mais hoje do que ontem. E eu vou perguntar de novo ao Espírito Santo: qual é o ideal de Deus? Qual é o tempo de Deus para eu orar? E eu poder dizer então, irmão Romério, orar mais. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois do mês que vem, o ano que vem, eu dizer, está sempre dizendo, orar mais, orar mais, orar mais. Esse é o ideal de Deus para você hoje, para mim. Orar mais. Orar mais. Talvez você orava mais, já não ora menos do que orava. É um absurdo isso, mas acontece. Temos desculpas, temos motivos, mas não podemos nos acomodar. Orar mais. Porque quando você ora mais, as coisas acontecem. Não é legal lá no seu trabalho um toque do sobrenatural de Deus? Não é legal lá na sua casa o toque do sobrenatural de Deus? No volante o toque do sobrenatural de Deus? No seu bolso o toque do sobrenatural de Deus? Na sua saúde o toque do sobrenatural de Deus? Na profissão o toque do sobrenatural de Deus? As coisas acontecerem. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Vamos aplaudir e celebrar o Senhor. Aleluia, meu Deus. Te adoramos, te glorificamos nessa noite. Te adoramos, Senhor, te glorificamos. Te glorificamos, meu Deus. Te glorificamos, meu Deus. Te exaltamos. Ó Deus, nos ensine a orar mais.
O ideal de Deus para mim é orar mais. Eu te consagro Aleluia. tudo que tenho. Dê um abraço bem forte no seu irmão e diga assim: ore mais. Se possível, ore sem cessar. Tudo que sou é totalmente Aleluia. seu. Glória a Deus. Como eu te amo.